No dia seguinte, Felipe acabou indo para o Brasil, resolver algumas coisas por lá, porque sabia que o pai estava em algumas situações complicadas. E daí, no momento, ele ouviu um chamado de resgate, que tinha um ônibus que estava prestes a cair de uma ponte, que estava seguro na beirada, e a porta estava no lado que estava para cair. E daí, ele correu rapidamente lá como Cat Blanc, daí ele segurou a beirada do ônibus que estava virando. Ele tentou empurrar, só que aí ele não tinha muito onde se sustentar, então ele chamou o Max, que rapidamente apareceu lá e daí se transformou em um material bem pesado e puxou o ônibus e com a ajuda do Cat Blanc acabou empurrando ele para fora do local que iria cair. E daí quando os alunos saíram, viram o Cat Blanc e ficaram assustados, só que ele disse que não era para se assustarem, já que ele estava lá agora para ajudar eles, ele não iria fazer mal a ninguém. E o Max confirmou. E daí nessa hora também desceu alguns que eram colegas dele, que ficaram surpresos em ver ele lá, ainda com poderes. Eles ficaram assustados e disseram para ele sair de lá. Mas ele disse que tinha acabado de ajudar a salvar a vida deles e eles disseram que não estavam nem aí. Daí o Max disse que para deixar isso para lá, para eles irem embora. E daí eles foram. E daí, bem no momento que eles estavam passando pela cidade, viram um assalto ocorrendo lá. E daí, quando eles chegaram perto assim, chegou um rapaz que o Max rápido reconheceu, disse que era o Matheus, e lutou com os bandidos e nocauteou todos eles. E o Max perguntou para ele quantas vezes ele morreu dessa vez, e o Matheus disse que nenhuma. E o Cat Blanc quis entender o que ele quis dizer com isso. Daí o Matheus se apresentou para ele, sendo Matheus o herói da outra chance. Disse que o poder dele era de voltar a consciência dele no tempo para poder evitar possíveis situações ruins. Daí ele explicou melhor que caso ele morresse no momento, a mente dele do momento que ele morreu voltaria para bem antes do evento acontecer para ele poder evitar. Daí o Cat Blanc ficou surpreso com esse poder dele, que ele nunca tinha visto algo igual. E daí acabaram encontrando também o denunciador, que o cumprimentou e disse que estava feliz de poder conhecer mais um dos amigos do Renato. E logo o Renato apareceu lá e o seu amigo ficou contente de poder reencontrá-lo. Daí eles foram para os Estados Unidos para apresentar para o senhor presidente. Chegaram por lá, apresentaram ele para o presidente. E daí, quando o tempo ouviu, disse que ele chegou bem a tempo, que eles tinham uma coisa muito séria para resolver em alguns outros locais do mundo e que iriam precisar dele, por acaso. Daí ele disse que tá bom, mas que ele precisava descansar um pouco, que ele estava bem cansado, que ele estava agindo a noite toda pela cidade que encontraram ele. Agora ele só precisava descansar um pouco, então levaram ele para um local para ele descansar, na casa da Sarah. E daí o tempo falou com o presidente e disse que eles precisavam falar com outros líderes de outros países que ainda recusavam a ajuda deles, que tinha uma coisa muito importante para falar. Então eles convocaram vários homens assim importantes do governo e entrar em contato com outros países, com representantes desse país. E daí o tempo explicou algo que poderia acontecer em pouco tempo, que era a chegada de um novo conceito perverso, que era a personificação da pedofilia, e que ele poderia arrasar uma geração inteira de crianças se ele acabasse aparecendo lá e não fosse tirado do planeta rapidamente. E ninguém quis dar ouvido depois de uma boa explicação que ele deu mais. E eles disseram que não queriam se juntar com eles, ainda mais com essas pessoas que eles não conheciam direito. Mas o tempo disse que isso era urgente e que a Terra já não tinha mais tempo para divisão, que ela tinha que se unir, porque aquele que ficasse separado poderia ser destruído. E eles contaram isso como uma ameaça, e daí ficaram ameaçando também os Estados Unidos se ficaram falando mais coisas dessas. Eles não quiseram dar ouvido e acabaram encerrando a reunião. Até que, alguns dias depois, pedofilia apareceu por alguns países e ninguém podia ir lá, já que esses países proibiram a entrada desses que eram de outros universos. Até mesmo o denunciador não podia ir. E começaram a ouvir relatos de crianças que eram sequestradas, algumas que contavam que tinham sido molestadas por homens, até mulheres. E começaram a ouvir um número crescente de casos de sequestro de crianças e até abuso. E muitas crianças que começavam a aparecer muito amoadas e tristes. E começou a ouvir relatos de crianças que foram encontradas mortas. E muito relato de homens que haviam perdido a cabeça, que tinham atacado crianças. E daí entrar em contato com os Estados Unidos para perguntar o que era isso. Responderam que era a personificação da pedofilia, que ele ataca principalmente as crianças de 13 anos para baixo, e que ele pode acabar fazendo com que qualquer um que possa ter algum pingo de pedofilia ou desejo por criança acabe despertando isso e a pessoa não consegue se controlar. E algumas pessoas tentam resistir se automutilando ou acabam acabando com a própria vida para não fazer mal às crianças. Mas quando não tem lugar onde as pessoas fazem isso com as crianças, a própria pedofilia acaba aparecendo por lá.
algumas crianças acabam engravidando quando já podem. Isso vai acabar gerando um novo filho que vai acabar sendo uma cópia do pai, que vai acabar fazendo mal às crianças e ter o poder de influenciar os outros a isso. Daí eles viram que isso era sério, daí disseram que eles tinham que resolver isso logo, senão já ia se espalhar pelo resto do mundo. Mas eles estavam se recusando e daí disseram que iriam punir os culpados e encontrar a pedofilia. Só que aí os Estados Unidos explicou que pedofilia ele é um conceito e que ele não poderia ser ferido nem morto, muito menos preso, porque ele tem uma força sobre-humana e nada consegue conter ele. A única solução era tirar ele do planeta. Disseram que iriam pensar no caso e teve alguns que chegaram lá e perguntaram pro pessoal do outro universo como era que ele agia, o pedofilia, para ver se conseguiu achar ele na internet. Daí disseram que ele costuma se misturar com crianças, tem mais interesse em coisas de criança, às vezes ele afeta homens pedófilos que têm esse comportamento, e ele se interessa mais por crianças de 13 anos para baixo, assim, e que isso começa a se manifestar com pessoas de no mínimo 16 anos. Daí deram umas explicações sobre que pedofilia não era bem um crime, mas sim uma doença mental, um transtorno. E daí acabaram vendo notícia nos Estados Unidos de um rapaz de 16 anos que foi pego numa cama pelos pais dele, junto com uma garota, e daí quando foram tirar o lençol para ver quem era, descobriram que era uma menina de 9 anos. Daí isso acabou criando grande alvoroço nas famílias. Daí começaram a ouvir mais notícias semelhantes, daí descobriram que o pedofilia estava começando a afetar lá também. E daí os Estados Unidos entrou em contato com aqueles países que o pedofilia provavelmente estava, que o tempo disse que ele apareceria, e disseram que ele já não tinha mais tempo a perder, se não agisse logo a nova geração de crianças estaria perdida, que ia acabar sendo um caos sem precedentes, tudo isso que o pedofilia está fazendo, precisava agir imediatamente. Então na reunião lá deles, eles disseram que já não tinha mais opção e depois de tentarem pegar o pedofilia e não terem conseguido, já que viram o autorretrato que fizeram dele, procuraram, encontraram, só que não conseguiu capturá-lo, porque ele era bastante forte. E então pediram ajuda para os Estados Unidos, disseram que iriam permitir que esses heróis de outros universos começassem a interagir pelos países deles, porque viram que já não tinham mais o que fazer. Só que aí o Robert acabou entrando no meio da reunião e disse que já não tinha mais o que fazer nesse momento. Ainda que eles tirassem pedofilia, eles teriam que tomar medidas extremas para resolver o que foi feito por ele. Daí perguntaram o que ele queria dizer. Daí o Robert disse que a geração dessas crianças estava tudo magoada, tudo tristes devido ao que aconteceu com elas. Pelo que pedofilia fez, elas vão ficar muito revoltadas e poderão ter futuros não muito bons. Daí disseram que os colossais poderiam até conseguir restaurar a saúde delas, algumas que morreram poderiam reviver. Só que aí o problema é que a restauração não iria apagar a memória delas do que fizeram com elas. Elas ficariam com trauma. Então, proporam que se fizessem isso, eles teriam que passar essas crianças por uns psicólogos para tentar resolver isso, só que isso poderia não acabar com todo o trauma que elas sofreram, ou fazer com que elas tivessem suas memórias apagadas, só que para garantir com que esse caos fosse esquecido, teria que apagar de todo mundo. E daí ele falou de uma outra opção que é bem mais perigosa, mas que seria uma bem mais razoável para tentar acabar com esse caos antes que ele comece. E daí ele chamou o Mateus lá, e daí apresentaram ele e disseram que para que essa terceira opção desse certo, todos os líderes teriam que concordar com ela em participar. E daí eles disseram que estavam dispostos a fazer de tudo, porque já viram que em alguns países mais nobres assim e fechado, que algumas crianças que eram filhos de nobre acabaram sofrendo também com isso, que o pedofilia passou por lá e acabou atacando a criança desses nobres. E daí disseram o que eles tinham que fazer. E daí apresentaram o Mateus como sendo o herói da outra chance. E disseram que ele tinha o poder de voltar a mente de qualquer um para um período no passado, para poder desfazer qualquer tipo de coisa ruim que tenha acontecido. Que essa seria a opção para evitar toda essa destruição que o pedofilia fez. Só que todos eles teriam que concordar com isso, de voltar e aceitar o tratado lá no passado para poder evitar com que o pedofilia viesse atacar nesses países. Então todos se juntaram lá, os que precisavam voltar só num local. Daí falaram que era para ficar segurando um no outro e seguraram o Mateus. Daí o Mateus disse que vocês voltarão num certo período que foi programado, bem antes de tudo isso de acontecer, e que vai ser bem no período que vocês vão ter que fazer esse acordo de permitir que esses heróis interajam nos seus países. Porque senão, tudo que aconteceu agora vai acabar acontecendo de novo se vocês não mudarem nada. E daí todo mundo concordou com ele. Então, acabaram voltando tudinho no passado para bem antes disso tudo acontecer. E daí todos entraram em reunião lá naquele período, bem antes da pedofilia aparecer, e aceitaram que aqueles heróis agissem nos seus países. Então, o tempo mostrou o local onde o pedofilia iria aparecer. Daí uns colossais foram lá na hora que o pedofilia apareceu lá na anomalia, abriram um portal que já jogaram ele no perverso ao verso. Falaram que havia sido bem sucedido.
Daí eles viram que tá tudo bem